Última semana do mês de outubro chegou e o RJ Interior traz as principais notícias desta sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Veja o que foi destaque do dia. Roubo de celular apresenta queda no índice segundo a Polícia Civil de Macaé. O feriadão prolongado chegou e o setor hoteleiro comemora a ocupação de hospedagem. A demanda tem aumentado bastante, né? O pessoal tem tido uma procura bastante grande depois que a vacinação avançou bastante. Ainda sobre o feriadão, os cemitérios da cidade já estão preparados para receber visitantes na próxima terça-feira. E mais estradas que ligam a região dos Lagos e capital começam a ficar movimentadas a partir de hoje. Enquanto isso, rodoviária de Macaé reforça com ônibus extra. E tem agenda cultural aqui no RJ Interior. De novembro é dia de finados e, como de costume, muita gente visita os cemitérios. Os preparativos começaram e cerca de 10 mil pessoas devem passar pelos locais de Macaé. A saudade de quem partiu parece que fica mais forte quando chega 2 de novembro. No dia de finados, muitas pessoas separam a data para prestar homenagens aos entes queridos. Os cemitérios passam por um preparo especial para receber os visitantes. Cerca de 10 mil pessoas são esperadas nos cemitérios de Macaé. E por isso os agentes de limpeza estão fazendo desde a capina, pintura, até a lavagem de túmulos. A orientação aqui no Memorial de Macaé é que as pessoas antecipem suas homenagens. O uso de máscara será obrigatório. E as missas, aquelas muito concorridas, foram suspensas para evitar aglomerações. Olha, a recomendação que nós estamos pedindo às pessoas é que não permaneçam muito tempo aqui no cemitério para não haver uma aglomeração, tá? E que não acendam velas nos locais onde as pessoas estão sepultadas. Nós temos o local próprio, que é o cruzeiro, e não tragam também jarros que acumulem água para não haver uma proliferação de mosquitos. O administrador de cemitérios de Macaé ainda alerta para que todos cumpram o mesmo protocolo no local onde foram enterradas as vítimas do coronavírus. Ao contrário do ano passado, quando os velórios e despedidas foram proibidos devido aos riscos de infecção. Neste ano, o Dia de Finados poderão prestar a sua homenagem em um espaço bem diferente dos que vimos pelo Brasil. Na área do Covid está liberada também a visitação. Tem que vir, né, com máscara, que é uma determinação geral, e não permaneçam também muito tempo. E teve início hoje a Operação Finados nas rodovias que cortam os municípios Norte Fluminense e Lagos. Confira na reportagem. O feriadão chegou e muita gente aproveita os dias de folga para colocar o pé na estrada. A RJ 106 é uma das estradas que registram o aumento do fluxo de veículos. A rodovia Amaral Peixoto é a principal ligação das cidades do norte do estado com municípios da Costa do Sol, como Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, e região dos lagos, como Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo, que são muito procurados nesta época do ano. Cerca de 50 mil veículos devem passar pela RJ 106 neste feriado prolongado. O período de maior movimento será registrado neste final de semana. Para coibir cenas de imprudência, como o excesso de velocidade, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, segue com a Operação Radar Móvel. A fiscalização é uma ação conjunta do departamento com a Polícia Rodoviária Federal. Um dos principais palcos para as cenas de imprudência é a Via Lagos. Por lá, a expectativa é de que circulem 142 mil veículos em 4 dias. Os 2 primeiros dias também são de maior fluxo, somando 58 mil veículos. Mas não é somente o desrespeito ao limite de velocidade que preocupa as autoridades. Falta do uso de segurança, ultrapassagens e locais proibidos e excesso de passageiros também estão entre as infrações mais comuns e vão ser fiscalizadas pelas autoridades.
Esse feriadão prolongado promete movimentar a rodoviária. Veja com Alex Maia. A partir de hoje, a expectativa é que o intenso fluxo de passageiros circule pela rodoviária de Macaé durante a véspera de feriado de finados, na próxima terça-feira. São diversos destinos por aqui no interior e na região dos lagos, já que muitas pessoas aproveitam a folga para curtir e descansar, assim como fará essa família. Tô animada. Vai descansar, vai aproveitar para curtir com os amigos, vai fazer o que de bom? Vou visitar minha avó e meus avós, no caso, né? Depois de um período difícil em razão da pandemia, hoje, viajar já está nos planos de muitas famílias e grupos de amigos. Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo são algumas das cidades mais procuradas durante esta temporada de feriadão, começando hoje, assim como Macaé, que reúne praias, ilhas e a região serrana como pontos turísticos. Não, vou para casa descansar e trabalhar. Para atender à demanda, a empresa que realiza o transporte intermunicipal de passageiros vai oferecer ônibus extras. A previsão é que, a partir de hoje, 150 ônibus, sendo 29 extras, partam de Macaé para diversas cidades do estado. Já os passageiros para os municípios das regiões Norte, Noroeste e Serrana do estado terão 65 ônibus à disposição, com destaque para Campos dos Goitacazes, com 48 partidas. Os ônibus para Cabo Frio terão saídas a cada 15 minutos. Já em Rio das Ostras, aproximadamente 3.000 turistas devem desembarcar na cidade. O esquema especial de retorno começa na terça-feira de finados. A Operação Égide da Polícia Rodoviária Federal apreendeu drogas dentro de um veículo de aplicativo na BR-101 em Casimiro de Abreu. Alex Maia tem mais informações. Ao todo foram apreendidos 2 quilos de maconha, que estavam dentro de um veículo de aplicativo que trafegava no quilômetro 192, na BR-101, em Casimiro de Abreu. Agentes da Operação Égide da Polícia Federal determinou a parada do veículo e o condutor mostrou certo nervosismo. Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram 15 tabletes de maconha. O motorista foi encaminhado para a delegacia de Casimiro de Abreu para prestar esclarecimento. A Polícia Civil de Campos prendeu 3 suspeitos por envolvimento e associação ao tráfico de drogas durante a Operação Dinastia 022. De acordo com os agentes, contra os suspeitos havia sido expedido pela Justiça os mandados de prisão que foram cumpridos ao longo da semana. A Polícia Civil informou que apenas um dos suspeitos ofereceu resistência, chegando a agredir um policial. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia do centro, onde o caso é investigado. O número de registros de roubos e furtos de celulares teve uma queda pela metade em Macaé. A redução da estatística pode estar relacionada ao isolamento social durante a pandemia da Covid-19. Veja na reportagem. É bem comum ver alguém se distraindo enquanto caminha mexendo ao celular. No centro de Macaé, isso acontece com frequência, mas o número de celulares roubados e furtados vem diminuindo na cidade, conforme dados da Segurança Pública, que apontam que em 2021 houve redução em quase pela metade se comparado com 2020. De janeiro a outubro do ano passado, foram registrados 410 roubos a pedestres, sendo que 100 era de aparelho celular, quando a vítima é abordada pelo bandido que toma todos os objetos. Este ano, de janeiro a outubro, foram 200 assaltos, sendo 83 roubos de celulares. De acordo com o ISP, de janeiro a agosto de 2020, foram registrados 24 furtos de celulares, contra 28 no mesmo período deste ano. Isso acontece quando o bandido leva o aparelho sem que a vítima perceba. Já o roubo de celular foram 67 casos contra 90 no mesmo período do ano passado. Desde que eu assumi a delegacia em setembro de 2020, a gente tem tido foco de combater o roubo de rua, roubo de celular. E os números mostram que está havendo uma diminuição fruto desse trabalho de investigação, em que a gente trabalha os inquéritos, vai atrás do receptador e vai depois atrás do ladrão. Apesar do levantamento da polícia mostrar que houve uma queda, é importante levar em consideração o período de pandemia que provocou o isolamento social. Com menos pessoas nas ruas, menos furtos, menos roubos.
Mas agora que a população está quase toda vacinada e com a flexibilização, a tendência é que o movimento aumente no comércio. Por isso, quem foi vítima ou sabe do perigo fica sempre em alerta. Mas, infelizmente, aqui em Macaé, qualquer lugar a gente é assaltado, né? Eu fui assaltado no portão de casa, no calçadão. Qualquer lugar, infelizmente, a gente está correndo risco. Você foi assaltado no portão de casa? Portão de casa. Levaram seu celular também? Celular, dinheiro, tudo que tinha. Um pouquinho, me pegou até de surpresa agora aqui. Assustei com você chegando próximo de mim. Mas ficar mexendo no celular dá uma insegurança assim no centro da cidade? Dá uma insegurança, mas não tem como não ficar mexendo no celular. Hoje meu trabalho precisa. O delegado ainda ressalta que quem compra celular roubado responde pelo crime. A pessoa que compra aparelho telefônico roubado, ela responde pelo crime de receptação, de 1 a 4 anos, mas se for um comerciante, como alguém que tem uma banca de camelô, apenas de 3 a 8 anos de reclusão. E é fácil rastrear o telefone roubado. A gente consegue chegar no autor da receptação e depois no autor do crime. Então não adquira aparelho sem procedência. Me dá as imagens aqui, por favor. Reparem nessas imagens, um estudante de bicicleta é perseguido por um bandido que rouba o celular. Esse crime aconteceu em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. E quem conta os detalhes é Alex Maia. A Polícia Militar e Civil afirmam que estão cientes da onda roubo por parte desse suspeito com a mesma característica. Esse crime aconteceu na última quarta-feira, no bairro Peixe Dourado 2, quando um estudante seguia para a casa de bicicleta e mais à frente é abordado por um bandido que também estava de bicicleta. Mais à frente, ele aborda o estudante de 10 anos de idade e exige o aparelho de celular. As imagens de circuito externo de um estabelecimento registrou toda a ação criminosa. Nós entramos em contato com a Secretaria de Ordem Pública de Casimiro de Abreu e a pasta informou que está ciente dos crimes, do suspeito e que ações serão realizadas na região para estancar a criminalidade. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram operação para reprimir conflitos agrários em possível atuação de milícia rural em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel rural localizado em São Mateus. De acordo com a Federal, o local tem sido palco de conflitos envolvendo acampados e fazendeiros desde 2017. A propriedade rural foi desapropriada pela União em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. As investigações da Polícia Federal apontam para a existência de milícia rural que estaria tentando obter ilegalmente propriedades na região, que tem gerado ameaças e perseguições aos acampados para que deixassem o local. A Delegacia de Polícia Federal em Macaé dará continuidade à investigação para apurar o caso e identificar os envolvidos. Um policial do Serviço Reservado do 32º Batalhão de Macaé foi baleado no rosto durante uma operação em uma comunidade. Alex Maia tem mais informações. O policial do Serviço Reservado da P2 foi baleado no rosto na noite de ontem. O agente estava dentro da viatura durante uma operação policial no bairro Brasília, na Barra de Macaé. Tudo aconteceu quando os agentes prenderam 2 supostos traficantes nessa comunidade e, em retaliação do tráfico, os criminosos efetuaram disparos contra a viatura da P2, vindo atingir um agente da polícia que foi socorrido e encaminhado para o Hospital Público de Macaé, onde segue internado. O agente policial está com a bala alojada no rosto e passa bem. A Polícia Militar pretende realizar uma operação na comunidade para dar uma pronta resposta. Câmeras de segurança flagram um acidente impressionante em Itaperuna. Nas imagens é possível ver que a vítima é lançada da moto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rua Rafael Vasconcelos, no bairro de Niterói, e apesar do susto, a vítima de 25 anos não ficou ferida. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima recebeu atendimento no local e foi liberada. Que coisa, hein? Olha, a Prefeitura de Búzios retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos. A medida foi publicada em novo decreto e tem como justificativa o crescente número de habitantes imunizados contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, o município já alcançou 100% do público-alvo estipulado pela Anvisa. E chegou agora o nosso quadro. Se o problema é nosso.
falta de iluminação pública em um bairro de Macaé tem causado dor de cabeça e insegurança. O bairro é o Vila Badejo, que fica entre os bairros Ceab e Parque Aeroporto. Uma moradora registrou essas imagens durante a noite e, pasmem, a pouca iluminação vem do interior das residências que ajudam a iluminar um pouco a via pública. Praticamente todas as ruas estão sem lâmpadas nos postes. Com isso, os bandidos têm se aproveitado da escuridão para praticar delitos nessa região. Vamos ouvir um trecho do depoimento da moradora? Gente, olha a escuridão que está essa Vila Badejo. Olha. Se não é os vizinhos acenderem as luzes dos portões, a coisa está feia aqui. Feia. Estamos abandonados nesse lugar. Meu Deus do céu. Muito roubo, muito assalto. O pessoal que desce dos ônibus ali, ó, são assaltados, celulares são carregados, ó, os postes, não tem iluminação nenhuma. Socorro. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Macaé e quem nota informou que a Coordenadoria de Iluminação Pública irá enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as providências necessárias. Moradores do loteamento dos Tigres em Casimiro de Abreu estão sem água nas residências há 20 dias. Segundo a denúncia de moradores, um vereador que mora no local mandou desviar o curso d'água, fazendo favorecer só o loteamento São João. Com tanta revolta, os moradores estão se organizando para abrir buracos com máquinas para o curso d'água voltar à normalidade. Uma comissão de moradores foi até a sede da SEDAI em Casimiro de Abreu para reivindicar a normalidade do serviço. Nós entramos em contato com a assessoria da companhia, mas não tivemos resposta. Vacinação antirrábica animal termina neste sábado em Rio das Ostras. Alex Maia tem mais informações. Cães e gatos saudáveis a partir dos 3 meses de idade devem ser levados a um dos polos de vacinação. Os pontos estão localizados na extensão do Bosque, Recanto, Operário, extensão Serra Mar, Jardim Campomar, Cidade Beira-Mar, Cidade Praiana, Jardim Miramar e Palmital. Quem ainda não vacinou seu cão ou gato contra a raiva deve ficar atento. Termina neste sábado, 30 de outubro, a campanha de vacinação antirrábica animal em Rio das Ostras. Os polos de imunização vão funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde. É hora do esporte, aqui no RJ Interior. E o Vasco volta a campo daqui a pouco às 9h30 da noite contra o CSA em São Januário. O confronto pode levar os Cruz Maltinos a... Perdão macaense supera o tricolor das Laranjeiras na casa dos adversários. Com uma grande atuação na raça, na técnica, na qualidade, os comandados do técnico Rodriguinho venceram por 2-1 e levaram nos pênaltis a classificação do Verdão. No primeiro tempo, com gol de Marcelinho, na volta do intervalo, o tricolor equilibrou as ações e conseguiu o empate. O duelo se encaminhava para a final e a classificação da equipe adversária. Chegar às quartas de final já era um grande feito para os jovens do Serra Macaense. Vamos saber como é que fica então a previsão do tempo para este final de semana? No sábado, Saquarema, tempo nublado com chuva. A temperatura máxima chega aos 24 graus e a mínima aos 21. Em Cabo Frio, sol entre nuvens e chuva. A temperatura máxima chega aos 23 e a mínima aos 18 graus. Macaé e Campos, dia de muitas nuvens com chuva. A temperatura máxima chega aos 26 e a mínima aos 19 graus. Porciúncula, sol entre nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura máxima chega aos 23 graus e a mínima aos 16 graus. E no domingo, São Pedro da Aldeia, sol com muitas nuvens e chuva. A temperatura máxima chega aos 26 graus e a mínima aos 20 graus. Macaé e Campos, dias de sol com muitas nuvens e chuva. A temperatura máxima chega aos 27 e a mínima aos 19 graus. São Fidélis, tempo fechado com chuva. A temperatura máxima chega aos 27 e a mínima aos 18 graus. Já em Miracema, dia de tempo instável, com possibilidade de chuva. A máxima, 25 graus e a mínima, aos 16 graus. O feriado prolongado e o setor hoteleiro comemora com a ocupação de hospedagem, que já aquece a economia. Veja na reportagem. Macaé é o segundo município do estado considerado com a maior rede hoteleira, com 10 mil leitos. A crise da pandemia provocou fechamentos de alguns setores e quase 2 anos de flexibilização. O turismo ganha agora um novo fôlego.
O feriado prolongado promete movimentar a economia do setor e também do polo gastronômico. Nessa rede hoteleira, na Praia dos Cavaleiros, a ocupação já atingiu 80% das vagas, número estabelecido pelo decreto municipal. Este gerente do hotel comemora a chegada de turistas. A demanda tem aumentado bastante, né? O pessoal tem tido uma procura bastante grande depois que a vacinação avançou bastante. Então, assim, muitos grupos têm procurado para vir para o final do ano, inclusive carnaval também, já tem muita gente procurando. Então, acredito que com esse avanço da vacinação, a gente vai ter uma demanda bastante grande para o final do ano, agora no verão. Com a vacinação contra a Covid-19 acontecendo, viajar em família e com os amigos volta a ser uma realidade. Com a proximidade do verão e com as chegadas das festas de fim de ano, a rede hoteleira só tem a ganhar. A presidente do Convention Bureau de Macaé enfatiza que o município, além de ser considerado de trabalho offshore, tem se tornado atração turística devido às belas praias, serra e ilhas. Sim, a hotelaria aqui de Macaé está extremamente animada com a chegada aí desse novo verão, desse novo mundo pós-Covid. A gente vem acompanhando um crescimento na demanda do turismo corporativo aqui na nossa cidade, tanto por causa da demanda das empresas de óleo e gás, como agora a demanda das empresas de energia, das termoelétricas. A gente tem aí uma perspectiva muito positiva para 2022 já em relação a isso. E em relação ao turismo de lazer, a gente percebe um crescimento de 50%, pelo menos em relação a 2019, que é aquele mundo pré-pandemia. As empresas de turismo, né, as agências de viagem, elas têm entrado em contato com a hotelaria aqui da cidade, com bastante demanda de grupos de lazer agora para o Réveillon, para o Carnaval, para os próximos feriados agora de novembro. A gente também tem uma expectativa muito alta aqui na nossa cidade. E além desse público de turismo, a gente também tem o público de turismo dos hóspedes 1 a 1, o turismo rodoviário, de carro mesmo, as famílias de cidades aqui próximas a Macaé, principalmente nesse eixo Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que procuram em Macaé um destino que ofereça segurança, né, para elas, nesse mundo pós-Covid, mas que também ofereça o conforto que a nossa cidade tem para oferecer para o turista. Ela acredita que a expectativa para a festa de fim de ano é que a ocupação da rede hoteleira atinja a porcentagem esperada. Uma rede hoteleira de Macaé foi uma das poucas no Brasil que nunca chegou a fechar. A gente sempre manteve uma demanda, então isso fez com que a gente tivesse que se preparar desde muito cedo para esse cenário de pós-Covid, né, e de Covid mesmo, enquanto a gente estava ali no auge. E a rede hoteleira, ela passa aqui por rigorosos protocolos de vigilância sanitária da prefeitura, já a longa data, e isso faz com que a gente consiga oferecer uma hospedagem com muita qualidade e muita segurança para o cliente. E aí, vamos saber qual é a boa para este final de semana? A nossa agenda cultural está no ar. A cantora rainha da sofrência do Brasil, Marília Mendonça, desembarca nesta sexta-feira no município de Búzios, destino turístico brasileiro mais procurado no mundo em 2021, para o seu primeiro grande show no balneário, que promete ser inesquecível. O show acontece no período de retomada econômica e financeira do município, que tem investido em infraestrutura, grandes eventos. O show do fenômeno da música sertaneja, Marília Mendonça, com uma grande estrutura e repleto de sucessos, acontecerá no Geribá Tênis Park, a partir das 8h30 da noite. Rio das Ostras Jazz e Blues Festival concentra shows em 2 palcos. A prefeitura está em fase de montagem das estruturas do festival na Lagoa de Iriri e Cidade do Jazz, em Costa Azul. Na Lagoa de Iriri, terá 2 apresentações por dia, a partir das 2 da tarde. À noite, o público será recebido na Cidade do Jazz, em Costa Azul, que terá cadeiras com distanciamento seguro. O Degusta Búzios vai abrilhantar o último final de semana do mês de outubro na região dos Lagos. O festival vai ser realizado sem a obrigatoriedade do uso de máscaras, devido ao grande número de pessoas imunizadas na cidade. De acordo com os organizadores do evento, desde o início já foram vendidos cerca de 30 mil pratos no festival. Mais de 80 bares e restaurantes participam do evento, com opções exclusivas criadas especialmente para o festival. Os pratos comercializados no festival têm preços fixos, custando R$ 28, e as sobremesas no custo de R$ 22.
Delícia, né? Ó, acontece hoje e amanhã em São João da Barra a exposição das obras do projeto Caminhos de Barro, que desenvolve atividades em instituições públicas e assistências em campos e nos municípios vizinhos. O projeto foi fundado no ano de 2000 e foi idealizado com o objetivo de criar um espaço alternativo para a formação artística e cultural da comunidade local. Mais informações sobre o evento você encontra no site do projeto, que é o www.caminhosdebarro.com.br. Bom, e o RJ vai ficando por aqui. Essas e outras notícias você acompanha na nossa rede social, que aparece aqui na sua tela. Fique agora com as imagens de Búzios, na região dos Lagos. Beijo, tchau, até segunda.